Hoje a gente vai falar sobre o diafragma, um dos 3 pilares da fotografia, muito importante na hora da captura da cena. Então, se você é fotógrafo e passou batido aí algumas informações sobre ele, hoje é o dia de rever esse assunto. E se você não é fotógrafo e está aprendendo agora essa formação, então já vai começar da forma correta. Então, continue assistindo esse vídeo até o final. Eu me chamo Érica Cristina e hoje a gente vai falar sobre o diafragma. Do que se trata o diafragma? Bem, o diafragma ele se trata de uma cortina que se encontra na lente da câmera, ou seja, para cada lente há um diafragma específico, tá? Que você consegue visualizar na hora da compra da lente, ou seja, quando você compra uma lente como esta, que é uma 50mm 2 pontos 1.4, o que quer dizer isso? Quer dizer que é uma 50mm. A distância focal dela é 50mm e a abertura máxima desse diafragma é de 1.4. Então você tem essas informações ou aqui por fora da câmera, ou quando você tira a tampinha, você tem as informações dentro. Então, isso já é uma dica para quando você for comprar a lente não ser enganado, não é mesmo? Então, isso aqui é importante saber. E aí, essa cortina, o que ela faz? O que ela representa? Como é que é conhecida? Então, essa cortina ela é responsável pela entrada, ela permite a entrada e o controle da luz que vai até o sensor. Ou seja, é uma espécie de um orifício, vamos dizer assim. A abertura é um orifício, um buraquinho, que você determina se ela vai ser muito grande ou muito pequena, tá? E esse buraquinho ela vai deixar que a luz invada a sua lente e chegue até o sensor com intervalos. E esses intervalos são chamados de f-stops, que significa o quê? Significa que para cada intervalo há uma quantidade de luz sendo transferida para o sensor, ou sendo direcionada até o sensor. Esses intervalos são quantidade de luz medida por números, ou seja, por exemplo, essa lente é uma f1.4, então a abertura máxima dela é 1.4, tá? E tem os intervalos 1.4, 1.8, 2, 2.2, 2.8. E aí o diafragma ele também é conhecido como abertura do diafragma, como F, número de F. Então são alguns nomes, mas ele significa f-stops ou intervalos, tá? Intervalos de entrada de luz ou quantidade de luz que está entrando, são intervalos de quantidades de luz. Basicamente isso. E aí a gente tem a história das grandezas inversamente proporcionais. Por que a gente fala isso? Porque no diafragma a gente mede a quantidade de luz que está entrando no sensor por números, que são os f-stops. E aí esses f-stops eles são diferentes da forma de lê-los. Por quê? Porque quanto menor o número do f-stop, maior é a abertura. E quanto maior o número do f-stop, menor é a abertura. Por exemplo, uma abertura 1.4 quer dizer que ela está numa abertura máxima. E uma abertura no tamanho 22 quer dizer que ela está numa abertura mínima. Então, ela, por exemplo, de uma lente que só vai até 22, ela está numa abertura mínima dela. Okay? Então, é inverso. O pensamento e o entendimento sobre os números é inverso. Quanto maior o número, menor a abertura. Quanto maior a abertura, menor o número. Entendeu? É tipo esse jogo inverso de leitura dos números ou dos Fs. O diafragma ele é comparado ao olho humano. Por quê? Se você chamar uma pessoa agora para fazer esse teste que eu vou te ensinar, é o seguinte: pega uma lanterna aí qualquer e chama alguém. Você vai ligar essa lanterna e você vai pegar essa lanterna e colocar diretamente no olho. Observa quando você coloca a luz diretamente no olho da pessoa. A pupila dela se fecha, ou seja, ela contrai. E quando você retira, ela vai voltando ao normal. A mesma coisa funciona para o diafragma.
Se no ambiente está muito claro, não há necessidade de você deixar uma abertura extrema, muito grande, porque há muita luz entrando. Então, não há necessidade de você deixar super aberto, tá? Já se você tem pouca luminosidade no ambiente, você precisa abrir um pouco mais esse diafragma. Então é por isso desses inversamente proporcionais, porque quanto mais luz tem no ambiente, menor será a necessidade de deixar essa abertura de F tão grande. Da mesma forma, se for ao contrário, se houver pouca luz no ambiente, há uma necessidade dessa abertura ser maior. Só que a questão é que quando você deixa essa abertura muito grande, a nossa profundidade de campo ela diminui. E o que é profundidade de campo? Profundidade de campo, sabe aquele efeito que tudo está desfocado, somente o elemento principal ou aquele que você quer que realmente esteja nítido e focado está bem aparente, você consegue visualizar, os seus olhos vão diretamente para aquele lugar? Então, esse é o efeito que o F traz. Se você deixar ela muito aberta, ela acaba desfocando tudo que está fora do plano ou da linha de foco. Então ela desfoca. Tá? Só que não há necessidade de aberturas extremas, porque existem efeitos colaterais que acabam prejudicando a imagem final. Então, se você tem uma lente, por exemplo, 1.2, 1.4, não há necessidade de você usar a lente exatamente em 1.4, porque vai sofrer alguns problemas na sua imagem no final de tudo, tá? A gente conhece profundidade de campo, o nome profundidade de campo, que é o efeito que o F causa quando a abertura está extrema, mas ela é chamada de depth of field, que quer dizer o quê? Até que ponto o objeto está mais ou menos perto do plano de foco, ou da nitidez correta, ou da linha do espaço onde há o foco está cravado lá. Então, isso é o depth of field, ou plano, ou a profundidade de campo, tá? E aí existem outros fatores também que influenciam na profundidade de campo, como distância focal, tamanho do sensor da câmera e etc. Sobre distância focal, a gente vai ver um vídeo específico sobre distância focal, bem explicadinho para vocês entenderem melhor o que é, como funciona e aí essas coisas aí. Eu falei sobre possíveis efeitos colaterais com o uso de máximas aberturas ou de mínimas aberturas. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os efeitos colaterais. Vejam, por exemplo, uma 50mm 1.4. O mínimo dela é f22. Se eu uso um f22 nessa lente, ou em qualquer lente que você pegar e você usar o mínimo dela, o que vai acontecer? Vai haver uma redução na qualidade da sua imagem. A sua imagem ela vai ficar com a qualidade reduzida. Ou seja, você tem um potencial na imagem, na lente que você está usando, na câmera que você está usando, e aí você, sem a necessidade de usar uma abertura tão pequena, você usa. Então a sua imagem final vai perder a qualidade. Então não há necessidade de você usar ela no mínimo, do mínimo, do mínimo, tá? Então tenta, sei lá, levar até um certo ponto, dependendo do que você quer fotografar, claro, e não exagera, cara, nem para mais nem para menos, só não exagera, tá? E vamos falar agora de máximas aberturas. Sobre as aberturas máximas, existem alguns pontos que são muito importantes, porque eu acho que é o que mais a gente usa. Pelo menos eu, quando fotografo ensaios ou, sei lá, festas, alguma coisa assim, as minhas lentes, a minha lente principal é a 50mm, tá? E eu tento não usar nunca a abertura máxima dela. Por quê? Porque a abertura máxima dela me dá pouca profundidade de campo, ou seja, vai desfocar demais, né? Ela vai dar um excesso de luz muito grande que acaba que eu vou perder um pouco de detalhes em algumas coisas que eu quero preservar, os detalhes, até mesmo no lugar onde eu estou focando, ela vai acabar perdendo. Então, alguns detalhes vão ser perdidos justamente porque o meu espaço de foco é muito pequeno, certo? E esse excesso de luz faz com que a gente perca esses detalhes. E outra coisa é que há uma grande chance de você errar o foco. Por quê? Você usa em 1.4, cara, é muito pequeno o seu plano de foco, a sua linha de foco. E se você coloca
um pouco para trás ou um pouco para frente, você vai perder com muita facilidade, entendeu? Então, a maioria dos fotógrafos não observam esse problema e acaba querendo usar a sua lente na máxima abertura, porque você tem uma lente 1.2, então eu vou usar 1.2, eu comprei ela para usar 1.2. Só que não é desse jeito, tá? Não é porque você compra uma 1.2 que você tem que usar em 1.2, na verdade você está usando errado a lente. Ela não foi feita para usar na abertura máxima dela. A lente ela é muito mais que só uma abertura ou um desfoque. Ela é uma qualidade de imagem melhor, ela é um silêncio no seu motor de foco maior, ela tem uma qualidade de... Se você segura uma 50mm 1.4 e uma 1.8, você vê que o peso delas são diferentes porque a qualidade e a resistência dela é maior. Então os preços eles variam justamente porque ele não é mais uma lente ou uma coisa que você vai descartar logo. Há uma durabilidade maior em lentes que tem uma abertura maior, porque ela necessita de uma qualidade que resista ao que ela pode fazer e ao que você quer que ela faça. Sobre efeitos colaterais, basicamente é esse. Então, observem, não usem na abertura máxima, tá? Não usem também na abertura mínima. Sempre tentem ajustar de uma forma que atendam às suas necessidades e cumpram o que vocês planejaram e pensaram antes mesmo de clicar no botão. E ainda falando sobre aberturas e sobre diafragma e sobre efeitos colaterais, quando é que a gente usa uma abertura mínima e quando é que a gente usa uma abertura máxima dentro do limite, sem sofrer os efeitos colaterais ou erros de foco, ou seja lá o que for? É o seguinte, se você está fotografando uma paisagem ou fazendo uma foto de várias pessoas, ou até mesmo de uma pessoa, mas que está dentro de um estúdio, então qual é a necessidade de eu pegar essa mesma lente 1.4 e deixar ela em 1.4 ou deixar ela em 2.8, 2.2? Cara, primeiro, eu quero fotografar com profundidade de campo maior, porque eu preciso mostrar os detalhes daquela imagem. As pessoas querem ver os detalhes, tá? Então, e ver todo mundo, né? Se tem várias pessoas, você precisa ver a cara de todo mundo, ou ver as pessoas, né? Então, se você diminui a profundidade de campo, diminui o F, deixa o F lá embaixo, a sua profundidade de campo vai ser menor, então vai ficar pessoas desfocadas ou coisas na imagem, na paisagem desfocada, tá? E se é um estúdio, você está querendo que o foco fique na pessoa, e não tem nada para ser desfocado, já que o fundo é infinito. Cara, o fundo é infinito, então pra que você vai deixar uma lente em 1.4 ou 2.8? Tá desfocado já, certo, tá desfocado, a pessoa tá em foco, mas não há necessidade, você não tem o que desfocar, não há o que desfocar nenhuma fotografia de estúdio. Então não há necessidade de você usar uma abertura máxima. Tá? Então eu indico você usar entre 5.6, 8 e 11, ou seja, 5.6 até 11 nesse tipo de fotografia. Mas aí fica a critério de vocês também. E quando usar aberturas máximas? Vejam, eu uso nos meus ensaios a 50mm 1.4, tá? Só que a abertura de F que eu uso para essa lente aqui é entre 2.8 e 3.2 mais ou menos. Geralmente eu estou usando mais 2.8, só que eu acho que eu vou mudar, vou para 3.2 para aumentar um pouquinho a minha profundidade de campo também e a minha linha de foco ser um pouco maior, tá? E isso vai fazer com que eu perca menos foco, né? Como a gente já falou, esse problemazinho, esse efeito colateral de usar aberturas máximas é justamente essa perda de foco muito fácil. Então, isso vai me ajudar a perder menos o foco do objeto ou do assunto que eu estou tentando isolar. Então, é para isso que você usa máximas aberturas, para você isolar um assunto ou para você guiar o olhar da pessoa que vai ver a fotografia para determinada coisa que você quer que esteja sendo o assunto principal da fotografia ou da imagem que você está entregando ou publicando em algum lugar. Quinto e último assunto sobre diafragma. Nós temos aberturas fixas e aberturas variáveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que
Existem aberturas que, independente dela ser zoom ou não, ela vai continuar com o valor máximo de abertura fixo. Ou seja, por exemplo, a 70-200 é 2.8. Ela é uma lente que, mesmo que ela esteja em 70mm ou que você precise usar os 200mm dela, ela vai continuar com a abertura máxima de 2.8, seja em 70, seja em 200. Ela vai estar 2.8 com a abertura máxima. Mas também existem lentes que são variáveis, por exemplo, as lentes do kit, a 1855, ok? A que você tem aí ou a que você vai ter. Elas são variáveis. Por quê? Ela é variável. Por quê? Porque em 18mm ela marca um f de 3.5, ok? Ela marca um f de 3.5. Se você vai aumentando e chega em 55mm, o f máximo dela, a abertura máxima dela é 5.6. Aí você está mudando a sua lente e você não sabe por que não desce mais que 5.6. É porque é isso, ela é uma lente variável, ela tem uma abertura variável que, de acordo com o que você vai mudando, o f também vai mudando, o limite mínimo e o limite máximo. Então há essa diferença. Existem lentes fixas, existem lentes variáveis. Então você tem que dar uma olhadinha, como eu já disse, está aqui fora da lente. Você consegue visualizar se ela é uma lente fixa ou se ela é variável. Eu vou deixar uma foto aqui. Então há essa diferença entre as lentes de abertura fixa e de abertura variável. Quando a lente ela tem essa abertura fixa, ela é mais cara, ou seja, o valor dela é muito maior que uma lente que varia de acordo com o zoom que se dá na câmera, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na próxima semana a gente vai estar fechando o triângulo de exposição e não percam o próximo vídeo, né? Se não assistir os outros vídeos, eu convido vocês a assistirem, porque tá um conteúdo legal e bem explicado para vocês. E nos sigam nas nossas redes sociais, está aqui na descrição. E também se inscreve no canal, compartilhe e convide as pessoas para virem assistir nosso conteúdo, ok? Valeu!